A análise agora com o Bernardo Valente, especialista em assuntos internacionais. Bem-vindo, Bernardo, boa semana. O tempo passa, Trump continua a ameaçar e falou com Netanyahu ao telefone ontem. Significa o quê? O que é que falaram? Que vai haver novos ataques em breve? Bom dia, Jerónimo, mais uma vez. Bom, há aqui dois aspectos que podemos considerar. O primeiro é que é positivo uma aproximação novamente de Donald Trump e de Netanyahu. Eu creio que foi, na verdade, isso que discutiram. Porquê? Porque os objetivos para este conflito dos Estados Unidos e de Israel não eram exatamente os mesmos. Passado 2 semanas do conflito, começámos a perceber que existia alguma tensão entre os dois líderes políticos, existia alguma tensão entre também aquilo que eram os objetivos de um lado e do outro, e, portanto, tivemos aqui uma espécie de paz podre entre Netanyahu e Donald Trump nos últimos 2 meses, e agora há aqui uma tentativa de reaproximação. Isto é particularmente importante, porquê? Porque Israel também conseguiu avançar no sul do Líbano ao longo destes últimos 2 meses, portanto, há um conflito, há ali uma fonte aberta que precisará também de algum tipo ou de diplomacia ou de poder militar norte-americano, e, por outro lado, é preciso encontrar uma solução para a questão, não só do Estreito de Hormuz, mas para a intervenção no Irão como um todo. Donald Trump tem aqui algumas amarras, principalmente relativa àquilo que são os poderes de guerra, e, portanto, Donald Trump, neste momento, diz que o conflito está congelado e que, por o conflito estar congelado, não tem que pedir autorização ao Congresso para, então, exercer esses tais poderes de guerra. No entanto, se voltarmos a ter uma espécie de fúria épica 2.0, bom, Donald Trump terá de fazer esse pedido ao Congresso se não quiser, erudir aquilo que são as instituições e os checks and balances norte-americanos. Mas é isso, esse primeiro ataque da Operação Fúria Épica pode repetir-se? Eu diria que é difícil repetir-se, primeiro porque Donald Trump tem que pedir esta autorização realmente, se quiser, então, uma intervenção mais musculada no Irão. Depois, não há forma de Donald Trump, mesmo pela própria orografia do terreno, é muito difícil para a administração norte-americana, ou neste caso, para o aparelho, para o complexo industrial e militar norte-americano entrar no Irão. Portanto, não parece que haja essa tentativa de entrada musculada no Irão. No entanto, não podemos aqui excluir a possibilidade de termos um tipo de presença mais forte junto ao Estreito de Hormuz, se bem que sabemos que o que está a acontecer é que estamos a tirar, ou neste caso os Estados Unidos, estão a tirar as suas forças do Indo-Pacífico, portanto, de esfera de influência chinesa, onde os Estados Unidos têm também de estar, e é do seu interesse estratégico conterem essa esfera de influência chinesa, e estão a passar para o Estreito de Hormuz. Portanto, Donald Trump tem aqui estes 2 problemas. Primeiro, é os tais checks and balances e os poderes de guerra relativamente ao Congresso, e, portanto, mesmo que Netanyahu force, Donald Trump terá que passar sempre pelo Congresso, a não ser que arranje esta tal artimanha ou desculpa de que o conflito está congelado quase eternamente, mesmo quando continuamos a ver o conflito a decorrer. E, por outro lado, Donald Trump também não quererá, e eu acho que o acordo ou este encontro entre Xi e Donald Trump deixou isso bem à vista, Donald Trump também não quererá deixar ou não conter aquilo que é a expansão da esfera de influência chinesa. New York Times avança que a dívida pública da economia norte-americana já ultrapassou 100% do PIB. Trump quer mais, mas era como dizias, ele tem orçamento, mas quer mais ainda, talvez, para intensificar a ofensiva militar. Claro, isso será necessário, porque repare-se, Donald Trump agora é quase omnipresente no sistema internacional, e mesmo o aparelho militar norte-americano é quase omnipresente no sistema internacional, sabendo que no início do ano houve uma frente aberta na Venezuela, agora temos uma frente aberta e uma arquitetura regional, uma arquitetura de segurança regional no Médio Oriente que é bastante complexa e que está a mudar, com novos atores a entrar em cena, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, que vão precisar também do apoio não só de Israel, como dos próprios Estados Unidos. Portanto, aquelas monarquias do Golfo também necessitam desse apoio, e Donald Trump não quererá fraturar ou fragmentar as suas alianças no Golfo Pérsico, até por interesses económicos que tem, não só com os Emirados Árabes Unidos, mas também com a Arábia Saudita. Há aqui uma possibilidade, e começa-se a falar de Cuba paulatinamente e de uma tomada de poder em Cuba, e, portanto, Donald Trump o que está a fazer agora é aumentar esse esforço nos impostos norte-americanos e do contribuinte norte-americano para alimentar o esforço de guerra, mas, ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que uma das grandes linhas de política interna de Donald Trump, quando começou o mandato, e por isso é que trouxe Elon Musk, era precisamente reduzir aquilo que eram os gastos com a administração pública, reduzir os gastos orçamentais e aumentar a eficiência, portanto, tornar a administração mais eficiente. A verdade é que já não temos Elon Musk, já não temos o tal Doge, e os custos só têm subido, custos esses que têm subido e ajudado as taxas de juros também a subir em simultâneo. Portanto, estamos a falar em taxas de juros na ordem dos $1.000 milhões neste momento. Falaste também nos Emirados Árabes Unidos. Nas últimas horas um drone caiu nas proximidades. O que é que significa? Há aqui 2 perigos. O primeiro perigo é esta reestruturação, esta reconfiguração daquilo que é a arquitetura de segurança regional. Portanto, os Emirados Árabes Unidos, já há algum tempo, até no âmbito da OPEP, e por isso é que saíram da OPEP, que têm sido acusados de ser, de alguma forma, apoiantes de Israel dentro das monarquias do Golfo Pérsico.
há aqui este fator muito interessante, que é a disputa entre Irão e Arábia Saudita por aquilo que é a liderança naquela zona. Uma liderança que inclui soft power, bom, e também por vezes hard power, e esse hard power acaba por se fazer a partir do enriquecimento de urânio. Portanto, há esta disputa Arábia Saudita e Irão, e os Emirados Árabes Unidos correm um pouco por fora, sabendo que são uma espécie de aliado de Israel na zona. E, portanto, tinham uma crispação também com a Arábia Saudita relativamente a esta possível aliança com Israel. O que temos agora é uma reconfiguração destas alianças, porque a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão agora mais próximos, apesar da saída da OPEP, estão agora mais próximos porque estão ambos sob esta ameaça existencial do próprio Irão. Portanto, a Arábia Saudita também vê nos Emirados Árabes Unidos um possível apoiante neste momento para que emerja como uma grande potência do Médio Oriente após este conflito. Vão ter o apoio dos Estados Unidos, têm neste momento também alguma simpatia de Israel, porque, bom, a causa é a mesma, ou pelo menos o inimigo é comum, e, portanto, este é um dos pontos, uma reconfiguração completa daquilo que é a arquitetura de segurança no Médio Oriente. Por outro lado, o outro ponto é que a Agência Internacional para a Energia Atómica já veio dizer que qualquer ataque a uma infraestrutura nuclear, mesmo que seja uma infraestrutura nuclear para fins civis, portanto, muitas vezes para aquecimento da população, por exemplo, é também uma violação do direito internacional. E, portanto, há aqui uma violação do direito internacional repetida e reiterada de todos os lados deste conflito, mas o facto do Irão, neste momento, atacar as monarquias do Golfo, bom, por um lado, prende os Estados Unidos à defesa dessas monarquias e, por outro lado, tenta explorar uma espécie de fragmentação que possa existir, principalmente entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, mas o que tem resultado agora é, por terem um inimigo em comum, estão mais unidos agora do que estavam, por exemplo, há 2 anos, em que os mídias da Arábia Saudita falavam várias vezes sobre aquilo que seriam os Emirados Árabes Unidos e o potencial dos Emirados Árabes Unidos como um aliado de Israel e que podia minar o poder da Arábia Saudita. O que não se vê agora, que vê-se novamente uma espécie de conluio dentro desses próprios aliados da OPEP, apesar dos Emirados Árabes Unidos terem saído no início do mês. Porquê? Porque o inimigo, neste momento, o inimigo existencial, aquele que pode provocar uma crise existencial nestes países e também económica, é precisamente o Irão. 30 segundos, Bernardo. E Putin, no meio disto? E Putin agora terá que se submeter àquele que é o seu papel neste momento, um papel que parece ser de uma Rússia enfraquecida, uma Rússia que perdeu mais do que ganhou com este conflito, não tem capacidade diplomática, não tem, por exemplo, a capacidade diplomática que Xi Jinping tem e, portanto, a Rússia ou se afirma como um líder daquele bloco regional, e afirmar-se como um líder do bloco regional implicará sempre tensões com a União Europeia, que eu não sei neste momento, até se do ponto de vista económico, Putin e a Rússia conseguirão suster durante muito tempo. Portanto, se quiser continuar o esforço de guerra na Ucrânia, vai começar a perceber aos poucos, paulatinamente, que está a perder território e pela primeira vez está a perder território. Portanto, Putin neste momento deveria apostar, do ponto de vista estratégico, na diplomacia, mas parece-me que é tarde demais, porque lá está. Também tem violações reiteradas do direito internacional nos últimos 4 anos que me parecem difíceis de combater essas alegações. É sempre um gosto, Bernardo. Até à próxima. Obrigado, Jerónimo. Bom dia.